Fala galera, pra quem não sabe, eu tô no ciclo de preparação pro Ironman 70.3 de abril lá em Floripa. E o que a gente tem aqui, né? A gente começou agora, no momento que eu gravei esse vídeo, a gente tá na primeira semana do ciclo oficial mesmo de treino pra prova. Então a gente tá aqui na primeira semana de fevereiro, né? Última semana de janeiro, 1º de fevereiro. E o que a gente tá fazendo aqui essa semana? Além de todos os treinos normais que a gente já tá acostumado, que eu já falei em outro vídeo aqui no canal também, a gente tá fazendo testes. Então a gente tá fazendo um teste de FTP na bike, que eu vou falar um pouco melhor ao longo desse vídeo, e a gente tá fazendo o teste de força máxima também para ajudar a gente nos treinos preparatórios, né, os treinos de fortalecimento. E bom, pra gente começar, vamos falar aqui do teste de força máxima, que é um pouco mais rápido. Vou até deixar um vídeo passando aqui na tela para você ver como é que funciona, né, como é que foi feito. Basicamente, eu fiz alguns aquecimentos ali com o mini band de abrir e fechar a perna e tal para ativar o glúteo, e o objetivo do teste é ver qual que é a força máxima, qual que é a carga máxima que eu consigo suportar, pra gente conseguir definir qual que vai ser a carga que a gente vai utilizar durante os treinos em cada fase da preparação. Então o foco mesmo desse teste seria fazer 3 repetições, ver a carga, ficou leve, aumenta, descansa ali, aumenta e faz mais 3 repetições. Ficou leve, aumenta, vai fazendo até chegar no seu limite dessas 3 repetições para saber que aquela ali é a sua carga máxima. Aí com base naquela carga máxima, dependendo da série, dependendo do tipo de treino que a gente for fazer em algum determinado dia, a gente vai colocar um certo percentual sobre aquela carga máxima. Ah, vai ser um treino de força, então a gente vai ter uma carga ali específica, é um treino de resistência, vai ter uma outra carga específica. Então a gente estava conversando ali com o treinador dos treinos de fortalecimento e ele me falou que agora que a gente está entrando nesse ciclo, faltam menos de 11 semanas para chegar na data da prova, a gente vai ter ali mais ou menos um mês, 4 semanas de treinos, que eu faço ali umas 2, às vezes 3, mas normalmente 2 vezes por semana. Então a gente vai ter ali essas 4 semanas de treino de força, então vai ser mais carga, menos repetição, com mais intensidade ali. E também depois a gente vai ter mais um mês de treinos de potência. Então vai ter alguns exercícios focados em potência, depois a gente faz a manutenção de carga, chega na semana da prova, faz um polimento reduzindo aquela carga. Então cada fase da nossa preparação tem um foco específico de treino, e aí essa carga máxima que a gente consegue carregar ajuda nesse processo. Então os treinos não ficam tão soltos assim, né? Só pega esse peso, faz um agachamento ali, só pega esse outro peso, faz um supino. Não, a gente vai ter aquele peso máximo que a gente consegue trabalhar. E aí depois também a gente teve o teste de FTP na bike. O que é o teste de FTP? Basicamente é um teste para calcular a potência média máxima que a gente consegue sustentar ali na bicicleta durante um período de 20 minutos. E para que serve esse teste, né? Basicamente para calcular também as zonas de treinamento. Então não é só subir na bicicleta e começar a pedalar, caso você esteja começando e não esteja tão familiarizado assim com os treinos. A gente tem treino de tiro, tem treino de várias coisas diferentes, tem um longão, tem um treino ali mais regenerativo. Então, com base nessa potência máxima média que a gente consegue gerar durante 20 minutos, o treinador consegue calcular as zonas de treino. Então tem um treino leve, vai ser o aquecimento ali, vai ser em zona 1. E aí essa zona é de tantos watts a tantos watts. O longão, que seria talvez em zona 2, vai ter de tantos watts a tantos watts. Eu tenho que ficar ali naquela potência ao longo do tempo. Ah, tem um treino de tiro, vai ser determinada zona também. Isso tudo com base em percentuais do meu FTP. Como é que faz o FTP na prática, né? Vou até mostrar aqui um vídeo que eu gravei ali no Story mostrando como é que funciona isso no Zwift. E o teste funciona assim, ó, você vai ter ali um aquecimento, que você vai aumentando a intensidade de forma gradual, você dá um sustinho ali na perna, né, nesse pico aqui, que você meio que pedala no seu máximo, depois você descansa ali uns 10 minutos e começa a pedalar esses 20 minutos no seu máximo para gerar essa potência média que você consegue manter ali. Depois tem um leve desaquecimento, no total vai dar uns 45 minutos aí e vamos ver qual que vai ser o resultado. E aí, para quem acompanha lá nos stories no Instagram, quem acompanha também aqui no canal, sabe que eu fiz o teste lá na academia quando eu comecei com essa história de querer fazer o Ironman. Então, meu primeiro treino de bike eu fiz na bicicleta da academia, que eu ainda não tinha uma bicicleta speed para fazer esses testes também. Então eu fiz na bicicleta da academia, só que qual que é o problema disso tudo, né? Por que não é o ideal a gente treinar bike na bicicleta de spinning da academia? Porque cada bicicleta da academia tem uma regulagem diferente. Então a gente gira um negocinho lá pra gente ter a carga da bicicleta, quanto mais pesado, mais leve, por aí vai. Só que essa resistência de cada bicicleta da mesma marca dentro da academia é diferente. Então às vezes eu treinava em uma bicicleta, mas no dia seguinte ela estava ocupada e eu tinha que pegar uma outra e o treino ficava diferente, a potência não ficava igual. Então o ideal é fazer na sua bicicleta para você ter essa referência, para você ter uma coisa muito mais específica ali para o seu nível. Então a primeira vez que eu fiz o teste não foi um teste tão legal, o treinador até achou que o resultado estava errado, porque eu não estava acostumado
a pedalar, não sabia como é que fazia direito, então realmente ficou uma potência baixa, eu não tinha essa força na perna para sustentar. A gente estava fazendo um FTP ali específico que ele colocou aleatório, sei lá, 150 watts para calcular a zona, só para não ficar totalmente sem base nenhuma, mas depois que eu comprei minha bicicleta, a gente fez o teste ali na bicicleta dentro do rolo e tal, dentro de casa, com os parâmetros todos normais, porque agora a gente vai ter esse ciclo e precisa ter uma noção muito mais específica do nosso FTP, da potência, das zonas de treino que a gente está ficando em cada momento. Obviamente, se você ainda não tiver uma bicicleta, quiser fazer na academia, quiser treinar na academia e tudo mais, pode, é melhor do que nada, mas se você tiver numa preparação mais buscando um certo rendimento, o ideal é que você faça na sua própria bicicleta. E principalmente se você tiver condição também comprar um rolo para pedalar, um rolo Smart. Por que o rolo Smart, né? Porque você consegue conectar por Bluetooth no aplicativo e basicamente você consegue ver a potência. Então vou até mostrar aqui na tela para vocês que legal como é que funciona esse aplicativo. Aqui você pode colocar os seus treinos, né? Então aqui você cria treinos de acordo com o que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu tinha que fazer um longo de 2 horas em Z2. Eu venho aqui para editar e eu coloquei aqui o Z2, eu fiz um aquecimento de 5 minutos em Z1 com a potência específica e um treino de Z2 com uma potência específica também. Você coloca a cadência que você quer ficar, né? Quantos giros por minuto você quer. Mas se você quiser fazer um treino intervalado também, você pode. Olha que legal que fica. Aqui no treino do dia 2, se não me engano, aqui você pode editar. É um treino intervalado. Então eu criei aqui, vai ter 10 minutos de zona 1, aquecimento, e depois vai ter um tiro de 8 minutos numa potência ali que seria a minha zona 3, mas aqui o aplicativo tem as zonas de uma forma diferente que o meu treinador calcula, então esse aqui é a minha zona 3 ao invés de ser a zona 4, e depois tem 3 minutos de recuperação aqui com a zona 1. Então você cria esses treinos e o melhor de tudo, isso vai direto para o seu rolo e na hora que você tá pedalando, terminou aqui 10 minutos, a resistência do rolo aumenta e você já começa a pedalar, fica mais pesado. Então você não precisa ficar mudando o seu RPM e tal, você consegue manter a mesma cadência ali durante todo o treino, por exemplo, e a potência ela vai se ajustando de acordo com um determinado momento do treino. Então você não precisa ficar com o olho ali na tela o tempo inteiro para você saber qual que é a sua potência e tudo mais, igual precisa no caso da bicicleta da academia. Você coloca isso aqui e o próprio rolo já é inteligente de conseguir gerar a resistência necessária para você gerar a potência que você precisa para mexer aquilo ali. Então é bem interessante, ajuda muito os treinamentos que a gente faz, principalmente treinos intervalados. Tem esse aqui de sexta do dia 9 que é parecido com esse aqui também. E você pode criar os treinos que você quiser. Então você cria aqui, por exemplo, um aquecimento em zona 1, coloca a duração e a potência que você quer fazer, aí coloca aqui intervalos, você escolhe a duração de cada intervalo. Então esse primeiro vai ser aqui, por exemplo, 5 minutos, o segundo vai ser 1 minuto de descanso. Você coloca isso aqui, aí você vai colocar, você vai aquecer um pouco mais para fazer um tiro aqui em zona 6, aí você vai mexendo e cria o treino que você quiser e isso vai direto pro seu rolo, é realmente bem interessante. E antes da gente terminar esse vídeo, eu queria falar um negócio que eu tava até esquecendo de comentar sobre essa questão da potência do FTP, essa potência máxima que você gera e tudo mais. Não fique preso apenas a essa potência. Existe um indicador muito melhor para você analisar, que é a relação da potência com o peso. Por quê? Se tem duas pessoas, por exemplo, eu e uma pessoa que é muito mais pesada, que pesa 100 e tantos quilos. Se nós dois gerarmos a mesma potência, por exemplo, numa subida, eu vou me deslocar numa velocidade muito mais rápida, porque a gente está fazendo a mesma força para carregar um peso completamente diferente. E o que é a potência, né? O que é um watt? Uma aula de física grátis para você aqui, não vou deixar tão técnico. Um watt é um joule por segundo, ou seja, a quantidade de energia que você consome para realizar um determinado trabalho. Qual que é o trabalho? Empurrar uma bicicleta para frente com você em cima. Ou seja, quanto mais potência você gera, mais energia você consegue mandar para a bike para frente. Isso vai se converter em velocidade de acordo com o seu peso. Ou seja, quanto mais potência você gera para cada vez menos peso, maior vai ser a sua velocidade. Então existem duas formas de você conseguir aumentar o seu desempenho na bicicleta. Ou você melhora o seu FTP, melhora a sua potência, que você consegue segurar durante um determinado período, ou você fica cada vez mais leve. Não é à toa que tudo de ciclismo é muito caro, porque tem muita tecnologia envolvida também para deixar as coisas cada vez mais leves, de carbono, de não sei o que, para poder ficar realmente leve, porque cada 100 gramas que você consegue eliminar da bicicleta já é um peso a menos para você carregar, por exemplo, numa prova de Ironman de 90 ou 180 quilômetros. Então não fique preso apenas nessa sua potência. Tem pessoas que eu conheço que têm uma potência muito maior do que a minha, mas na hora que a gente vai ver a relação do peso-potência, a minha relação tá muito melhor do que a dela, porque eu sou muito mais leve também. Então na hora da prova, um vai fazer um certo esforço, o outro vai fazer um esforço muito maior e não necessariamente os dois vão ter ali o mesmo desempenho. Bom, eu acho que é isso desse vídeo aqui. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Quem sabe eu gravo um outro vídeo respondendo também. Tamo junto e até a próxima.